Boa noite, começa agora mais uma edição do programa Segurança Pública. Já sabe, você é o nosso especial convidado. E hoje juntam-se a nós o Superintendente-Chefe Angelino Sarrote. Boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite, Wilson. Boa noite, Angola. Exatamente. O Doutor Custódio Moreira. Boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite, Wilson. Boa noite, Segurança Pública. E o Dr. Pedro de Castro Maria, sociólogo. Dr. Pedro de Castro, boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite e obrigado. Bem, a Estrada Nacional número 100 foi palco de mais uma operação de prevenção rodoviária levada a cabo pela Brigada Especial de Trânsito. O Segurança Pública esteve no local. O essencial dos factos você vê a seguir. Nós estamos a 115 quilômetros de Luanda, mais concretamente no destacamento de socorro, de prevenção, socorro à sinistralidade rodoviária de Cabo Ledo, onde os efetivos da Brigada Especial de Trânsito vão realizar mais uma operação, neste caso noturna, para controlar os veículos que saem de Luanda para as províncias do Kwanza Sul, Benguela e outras províncias do sul do país e outras também que entram para Luanda, para verificarmos se os condutores neste período noturno têm usado aquele dispositivo que facilita com que possam chegar no seu destino sem problemas. Agradecia a sua carta de condução, vai da viatura, por favor. Senhor condutor, o documento da viatura está caducado. De acordo com o artigo 162 do Código de Estrada, da apreensão do veículo. O senhor não pode circular com a documentação caducada, certo? Nós vamos fazer a apreensão do veículo, mas antes, eu gostaria de perguntar ao senhor se quando os senhores subiram na sua viatura, fez alguma revista a esses senhores passageiros? Boa noite, senhores passageiros. Boa noite. Como é que está a correr a viagem? Não se preocupe, não. Senhores, há alguém com algo que comprometa a sua viagem? Se tem alguém, jovem, o que é que tem? Qualquer movimento é falso. Tenha uma boa viagem. Boa noite. Senhor, mandei ele parar por um motivo. O senhor sabe? Sei. Qual é o motivo por que ele mandei parar? Eu sei do motivo. Por favor. Houve um pouco de excesso. Quando dei conta do cone, estava muito em cima, passei o meio do cone. Sim, o senhor fez uma ultrapassagem irregular. Sim, o senhor não tinha visibilidade do ângulo dos carros que descem. Mesmo assim, o senhor fez. Que não deve fazer, para a sua segurança. Eu sei. Ok? Ok, então o senhor será multado, ok? Por essa atitude. Agradecia que descesse da viatura, só favor. Este senhor vem do Lubango e transporta no seu veículo passageiros. Todos foram submetidos a uma revista. E veja o que sai desta mochila. Não é apenas um saco preto. Em causa estão 3 milhões de kwanzas. É isso mesmo, 3 milhões de kwanzas. O suposto proprietário dos valores
alega que os mesmos serão usados para comprar uma viatura na capital do país. E mais, diante dos polícias, justifica a origem do dinheiro. Esse é o depósito do levantamento? Sim. Não é aconselhável andar com estes valores. Tá bem. O senhor tem a nota de comprovação de que o senhor levantou os valores do banco só. Sim. Mas Banco quebra, banco quebra. é um risco para a vossa própria segurança. Bem, por enquanto, ele está retido. E segundo a polícia, por questões de segurança. Agradecia que facultasse a carta de condução, documento da viatura. Senhor, os passageiros estão a se comportar? Os senhores, quando saem do parque, fazem alguma revista aos seus passageiros? Da parte do... Sim, do que levam. São aquelas mochilas pequenas. As pessoas não vêm no interior se alguém leva algum. Não? Mãe da bebê, faz favor. Senhor, diz. Cuidado, dona Deise, faz favor. Cuidado, segura bem o bebê. Dona, como é que te chama? Segura bem o bebê, faz favor. Dona, vamos arranjar um outro carro com condições, porque ele é um bebê recém-nascido, ele não pode circular no meio dessa gente toda que está aí. Há muita gente a respirar num sítio fechado e o bebê recém-nascido não pode, ok? Fica calma, nós vamos arranjar um carro em condições para que a senhora siga aonde a senhora vai, ok? Paz nas estradas é também o objetivo da Polícia Nacional e trazemos aqui o trabalho feito um pouco por todo o país na luta contra a sinistralidade rodoviária. Superintendente-chefe Angelino Sarrote. Em operações como estas, é obrigatório que se façam revistas aos demais ocupantes do veículo? Primeiro, para dizer que as revistas são feitas a meios, bem como as buscas a indivíduos. Em operações do género, como são operações para determinar e porque as estradas interprovinciais, por causa do número de crimes que ocorrem no nosso país, como é o caso de tráfico de crianças, também verifica-se que há descaminho de dinheiros, somas avultadas, como acontece, como não é o próprio caso do indivíduo que transporta os 3 milhões, porque ele tem até legitimidade, se é proprietário ou dono desse dinheiro, tem legitimidade. Só se tiver a passar a fronteira, é que não pode, de acordo com a lei, não pode levar mais de 50 mil kwanzas para os residentes cambiais. Portanto, não é que seja obrigatório que a polícia faça isso. Exato. Mas para prevenir qualquer um outro crime, porque nós verificamos, e isto ocorre um pouco por todo o país, que indivíduos, presumivelmente, que eram mortos em Luanda e eram transportados na província do Kwanza Norte. Daí que a polícia, por uma questão de prevenção, por uma questão da própria segurança das pessoas que viajam e porque nunca sabemos o que é que vem na mente do indivíduo que está dentro de um veículo que leva 40, 50 pessoas, nós não sabemos o que é que vem na mente das pessoas. Então, por uma questão de prevenção e porque indivíduos andam com mochilas, andam com uma sorte de bagagens que podem ser suspeitas e quando forem suspeitas, a polícia pode efetuar para uma questão mesmo própria de segurança. Segurança e não só, é à noite
período que é suscetível de acontecerem várias situações ilegais. Obviamente que já é um período em que a visibilidade é reduzida, que a mobilidade também de quem quer propagar um determinado crime é facilitada, dali que, e pior ainda, se houver aquilo que nós chamamos de operações de rotina, não é? Que de vez em quando temos que verificar os carros que são roubados, que são transportados para outras províncias. Há uma série de fatores que estão na base da realização dessas operações e, como disse bem o inspetor-chefe Pereira, que foi para verificar se os veículos, ao circularem de noite, circulam em condições de segurança, seja com as luzes devidamente em condições acesas, com um triângulo de pré-sinalização de perigo em caso de avaria para poder sinalizar e também para verificar essas situações. Verificamos uma situação de crianças que estão a ser transportadas sem aquilo que é previsto no Código de Estrada, que é o sistema de retenção de crianças, naqueles veículos que possuem, naqueles que não possuem, tem que ser transportado de forma mais acomodada, mas o facto de estarmos a levar 10 crianças quando o veículo tem a capacidade de 15, se levarmos mais 10 crianças, estamos a exceder o peso. Ou estamos a exceder a lotação, pese embora serem crianças. E nas condições que estão a ser transportadas, é necessário também que se verifique a velocidade com que o condutor esteja a praticar. E para o caso que o agente em serviço tirou a senhora que estava com um bebê recém-nascido do veículo e impediu de seguir viagem, como é que a polícia trata este tipo de situações? Bem, sempre que o agente da polícia verificar que o carro está em excesso de lotação, é obrigação de retirar as pessoas que, ou seja, aplicar primeiro uma multa porque ele vinha a transportar pessoas em excesso de lotação. E quando tem as condições criadas, como foi o caso, ter as condições criadas para que as pessoas possam prosseguir a sua marcha, o procedimento correto é, porque quando não acontece nada, nós todos ficamos satisfeitos. Mas de repente, se nós deixarmos passar essa situação e ocorrer um acidente, vai chamar a polícia porque não preveniu um caso. Então, a prevenção é retirar, contabilizar e fazer uma adequação aquilo que vem no livreto de circulação com o número de passageiros que tiver a circular. Obviamente, se for com a capacidade de 15 e tiver a levar 20, tem que retirar os 5, sem desprimor da aplicação da multa, porque houve uma infração, mas por uma questão de segurança, retira os 5 e cria as condições para que esses 5 voltem na sua marcha normal até o seu destino. Exatamente. Doutor Custódio Moreira, pergunto, há uma limitação no que toca os valores monetários com os quais as pessoas podem circular dentro do país? Limitação como tal não há, não é? Na verdade, e o caso vertente que nos é apresentado, não há qualquer limitação em termos daquilo que é estabelecido pelas instituições do Estado, não é? Não há qualquer diretiva nesse sentido que limite valores que pessoas, não é, usem enquanto passarem, não é, ou circularem pelo território nacional. No entanto, tal como foi dito aqui, a limitação é relativamente à saída desta pessoa para o estrangeiro, não é? Para o exterior, não é? Ali sim é uma limitação, tal como foi dito aqui, de 50 mil kwanzas. 3 milhões de kwanzas é um valor que atiça a cobiça. Exato. E nós sabemos que nem todos os cidadãos são cidadãos de bem. A maioria podem ser, mas há muitos cidadãos que ainda pensam que têm de viver de práticas desviantes. E esses, com certeza, estarão sempre a procurar espreitar que alguma presa apareça. Não é seguro. Não é seguro. Em algum sítio qualquer pode haver uma fuga de informação a partir da agência do banco. Temos ouvido casos aqui. Exato, exato. A partir de alguém que acompanha os passos dessa pessoa. Portanto, em primeiro lugar, em termos de segurança, não se recomenda. Em segundo lugar, está o fator suspeita, não é?
3 milhões de kwanzas no câmbio. Mas ela alega que trazia aquilo para comprar uma viatura aqui na capital do país. No câmbio oficial, estamos a falar de cerca de 30 mil dólares convertidos, já que a moeda de referência para transações e até para a transação que ele diz pretender fazer serão 30 mil dólares. É um dinheiro, é um valor alto para se transportar dessa forma. Exato. Há uma cultura ainda da parte de muitos cidadãos de levarem consigo muito dinheiro. O país hoje está muito bem servido em termos de bancos. Temos uma rede bancária muito vasta. Segundo ouvi, o cidadão terá levantado o dinheiro em algum banco, foi dito até o nome do banco, ele tem os recibos. Esse banco tem muitas agências em Luanda. Exato. Hoje, os bancos funcionam num sistema online. Ou seja, estão todos conectados, estão em rede, dito de outra forma. Há um sistema informático que conecta todos os bancos. O que é que o terá impedido de levantar o mesmo valor para fazer o pagamento do carro aqui em Luanda, no mesmo banco? É uma situação perfeitamente evitável. É necessário que a cultura financeira dos nossos cidadãos melhore, nos adaptemos à modernidade que é facilitada pelo grande desenvolvimento que as tecnologias de informação e comunicação conheceram de um tempo a esta parte. Hoje até pagamentos que queremos fazer em outros países do mundo, no Japão, nos Estados Unidos, em algum país da Europa, podemos fazê-lo livremente pelo clique de um computador. Portanto, por que correr riscos desnecessários? Sugerimos, aconselhamos nossos cidadãos para ir se adaptando às mudanças. Angola, de uma ou de outra forma, faz parte desse mundo globalizado e as conquistas da globalização, as críticas que se fazem da globalização, mas aquelas coisas positivas devemos também pô-las ao nosso dispor e usufruí-las, e a vida fica assim muito mais facilitada. Exatamente. Muito obrigado, Dr. Pedro de Castro Maria. Vou agradecer o superintendente-chefe Angelino Sarrote. Reiteramos o nosso agradecimento pelo prazer da sua disponibilidade e contamos consigo em próximas oportunidades. Obrigado. Na edição passada, um homem de 50 anos de idade falou ao Segurança Pública que está a ser vítima da família da sua falecida esposa. A pedido da família acusada, ouvimos as duas partes. Veja a seguir. Um homem que se mostra revoltado e teme pela sua segurança. Saímos do óbito, não comemos, não fomos atendidos, fomos escorraçados pela família deles e eles alegavam que a morte da falecida fui eu que sou o culpado, né? Em qualquer parte do mundo, uma pessoa que engravida a outra pessoa e vai para aí nascer e acaba por morrer no parto, epá, se fosse assim, todo indivíduo não pegava e engravidava a pessoa. Muitos casos desses têm acontecido. O que aconteceu comigo até hoje, o irmão, a família, continuam a me ameaçar, a dizer que eu tenho que ir no mesmo lugar onde foi a irmã deles. Uma esposa que se foi para a eternidade desde 2012. 2 filhos que se tornaram órfãos de mãe. A primeira atualmente tem 10 anos e o segundo 8 anos de idade. Uma mulher que cuida dos sobrinhos desde a morte da irmã. Mentira. Ela conta outra versão dos factos. Eu mesmo própria me peguei com o senhor Pedro, inclusivemente que eu fiquei toda despida porque eu estava de pano. De que lado está a verdade? Eis a questão. Os filhos, como já têm sítio onde estão, onde estamos aqui a viver, nós vamos cuidar do filho. O que é que nós vamos fazer? Vamos meter a casa em renda e aquele dinheiro vai servir para o benefício dos filhos.
Então, nós posto saindo de lá, viemos para aqui, deixamos aí, ele deu a chave. Mas quando nós fomos para lá outro dia, encontramos o senhor Pedro, arrombou as portas, meteu novas fechaduras. Fomos lá e encontramos isso. Fomos para a polícia para dar a participação. O senhor Pedro já tivera dado participação na polícia a dizer que os familiares foram romper a minha porta para roubar as coisas que lá estavam lá dentro. Senhor jornalista, imagina lá se nós deixássemos as coisas lá dentro e nós não havíamos de encontrar, o que é que ele havia de dizer? Que nós, os familiares, é que roubamos as coisas, ou não? Uma pessoa que faz isso, mente conforme ele tem mentido, essa pessoa, dá para confiar? Tem que ter suspeita dessa pessoa. Um caso que já foi parar ao tribunal. Quando o doutor juiz fechou a ata, alegou que quando morre a mãe, tem o direito de ficar com os filhos, é o pai. E o tribunal orientou que eu fosse buscar os filhos. Mas como naquele dia já era tarde, fui o dia seguinte para lá ir à busca dos filhos, fomos brutalmente agredidos. Quando a minha irmã estava em vida, a senhora, a mulher do senhor Pedro, nunca aceitou reconhecer os filhos. Nunca aceitou. Então, esse é o nosso medo. Por isso é que nós nunca aceitamos que esses meninos fossem para lá. E por que é que o pai não vê os filhos desde a morte da mãe? Não, nunca proibimos. Errado. Isso é pura mentira. Se ele disse isso à televisão, eu também vou dizer perante a televisão que eu desminto o senhor Pedro. Ele é pai, é que nasceu os filhos. Ele é pai, esses filhos estão a crescer, estão a ser reeducados aqui. Mas amanhã, tarde ou cedo, vão saber não, o pai é o senhor Pedro. Ninguém nunca privou as crianças de verem o pai, que inclusivemente na escola, nas tarefas, nós nunca trocamos o nome, eu dizer que não, vamos meter o nome do fulano ou então o nome do meu pai. Nas tarefas da escola nós metemos sempre, quando pede o nome do pai, Pedro Lourenço do Sacramento Antônio. Ao telefone, um dos irmãos da malograda disse que a família recorreu à decisão do juiz. De acordo com a própria lei, na apreciação dessas questões de natureza familiar, o juiz deve também ter em conta os factos e não perder de vista aquilo que é o superior interesse das crianças. E no superior interesse das crianças, não me parece que o melhor para aquelas crianças seja deixá-los aos cuidados de uma madrasta que foi rival, da sua mãe em vida, sabe? Porque nós teremos muitas dificuldades em entrar, tantas quantas ele não terá em vir à nossa casa. Então, é nesse sentido, são essas questões que nós achamos que o juiz, por isso é que se recorreu da decisão, e as decisões são suscetíveis de recurso, não teve em conta, porque se ele tivesse em conta, provavelmente não fosse, ou se fosse, seria mais convincente a sua decisão. Está a ver? É nesse sentido. E as agressões? Depois de passar 2 meses, vou para a escola dos meninos aqui na Calemba, com o intuito de saber como é que está a situação das propinas, porque aí paga-se propina. Posto lá, meti a moto e encontro a irmã menor da falecida, que se tem por nome de Amélia Ferraz. Eu não sei como é que aconteceu, de repente ela sai. Como eles moram ali próximo, foi buscar a família. A família, assim que chegou, começaram a me agredir. Em plena igreja, havia um elogio fúnebre, tinha um morto dentro da igreja. Agrediram-me, tive que correr, fugir até no cenário da igreja. Fiquei onde os padres ficam para se vestir as batinas. Foi quando consegui ligar para a polícia e a polícia apareceu. Não conseguiram prender eles. Fomos até a esquadra, fiz uma participação e essa situação ficou até hoje. Eu impedi que ele não levasse as crianças. E ele mentiu quando disse que não foram família. Mentira. Eu estava sozinha neste dia. Eu mesmo própria me peguei com o senhor Pedro. Inclusivemente que eu fiquei toda despida, porque eu estava de pano. Fiquei despida em plena igreja. Tinha um corpo presente na igreja. As pessoas da igreja que vieram, aí algumas pessoas chamaram a polícia. Fomos até o Casquel com este caso.
ficamos no Casquel falamos, que eu mesmo até, sem mentira, sem exagero, dei umas dentadas nele. Eu sou mulher, vou lutar com um homem, não consigo. O homem tem mais físico do que eu, vai me dar uma merda, como é que eu fico? Então, eu apenas me defendi do senhor Pedro. Foi isso que aconteceu. Quando ele diz que a família toda estava lá e agrediram, mentira. A família da falecida aproveita a ocasião para deixar um recado ao pai das crianças. Ele se quer ver as crianças, está à vontade, as portas estão abertas. Vai entrar, vai ver os filhos, tem alguma coisa para dar, vai dar os filhos. Espero que ele se deixe tocar na sua sensibilidade e mude radicalmente de postura, vá ter conosco e nós vamos, como pessoas civilizadas, conversar de outra forma que as instâncias competentes, como o tribunal, resolvam essas questões que muito têm nos afligido e têm retirado o sono de que precisamos há 3 anos desde que morreu a nossa irmã. Levamos a mensagem ao homem de 50 anos de idade que diz sofrer com a ausência dos filhos. E veja qual foi a sua reação. Ele fala. No momento em que eles deveriam tomar essa atitude que o senhor repórter está aqui a dizer, não tomaram. Pegaram e andaram a brigar comigo. Eu acho que ainda é momento de tentar consertar isso. Eu já falei isso no tribunal. Se fosse para consertar, eu já consertaria, porque o meu desejo até era este. Então o senhor vai deixar que as coisas resolvam-se no tribunal? Graças a Deus o tribunal é que tem que definir isso, porque eu desde o princípio até agora, se eles fossem umas pessoas passivas, se fossem pessoas de bom senso, se fossem pessoas corretas, eu já deveria ter resolvido isso também há muito tempo. Mas nessas condições só o tribunal é que temos que estar no tribunal para definir essa situação. Um caso que, de resto, já foi abordado aqui no Segurança Pública e que voltamos a trazer à mesa do nosso programa para a devida análise e começo com o doutor Custódio Moreira. Doutor, são as decisões do juiz suscetíveis de recurso? As decisões do juiz, em primeira instância, assim podemos considerar, não é? São recorríveis, ou seja, pode aqui ser feito um segundo juízo, né, para verificar se realmente a lei foi cumprida, não é? E se fez justiça do caso concreto, ou seja, se fez uma justiça verdadeiramente material, não é? E isto está de lei, não é? Nos termos do artigo 645 do Código de Processo Penal, os recursos em processo penal, processo crime, não é? E nos termos do artigo 676 do Código de Processo Civil, quer as decisões de um juiz em processo civil, né, quer as decisões de um juiz em processo crime são legalmente recorríveis. Para este caso concreto, qual é a análise jurídico-legal que se pode fazer? Para o caso concreto, nós temos, na verdade, um conjunto de situações, tendo em conta a história que nos é apresentada, não é? Mas, essencialmente, a família acusada interpôs o recurso da decisão que conferiu a guarda dos menores ao pai, não é? Para então pedir um segundo juízo do Tribunal Supremo, nesse caso que é o Tribunal competente para apreciar esse recurso. No entanto, e aqui falamos em tese, não falamos propriamente em função, não temos acesso à própria sentença e ao processo, quando se atribui, na verdade, a guarda dos filhos, o juiz deverá necessariamente, né, reparar se existem um conjunto de condições, quer emocionais, quer materiais, não é, desse progenitor, se está em condições de receber ou não os filhos. Não é? O juiz não decide de acordo com aquilo que está legislado apenas? Sim, mas o juiz não é só estritamente legalista, não é? O juiz decide de acordo com a lei e a sua consciência. E essas questões materiais, essas questões do ponto de vista prático, são fundamentais para se determinar se realmente, por exemplo, não se pode conferir a guarda a um pai, não é? Que tem 5 filhos e tem uma casa com 2 quartos e o quarto onde vivem os outros 5 filhos é muito pequeno,
onde é que vão caber os outros 2? Não é? Como é que fica depois o próprio acompanhamento, um pai ausente? Como que fica essa questão do acompanhamento, não é? Da proximidade, na medida em que são crianças que já perderam a sua mãe? Então, essas questões todas práticas devem ser tidas em conta, não é? Para que realmente o interesse superior da criança prevaleça. Daquilo que vimos nesta reportagem, para já, a segunda parte, porque já trazemos aqui na edição passada, na sua experiência como jurista, acha que a atitude da família da falecida teve aqui uma posição justificável em recorrer à decisão do juiz? Repare que Dado a família... as condições que eles apresentam e tudo mais. Sim, repare que a família, e aqui há um elemento fundamental, que os menores sempre viveram com a família da mãe, não é? Da malograda. Exato. Segundo ponto, repare que a família levanta suspeitas, não é? Possíveis suspeitas da morte, né, da malograda, não é? Acusando o Sr. Pedro, não é? Então, parte do princípio, se eventualmente, na lógica da família, este senhor causou a morte a nossa ente querida, não é? Como poderá depois cuidar dos filhos, não é? E depois sabemos que é necessário também que haja alguma sensibilização, né? Sabemos que ele tem outra mulher, não é? Como que fica então, como está sensibilizada essa madrasta no que toca à possibilidade de receber as crianças, não é? São todo um conjunto de questões que devem ser bem apreciadas, não é? É um direito legal que eles têm de recorrer das decisões, esperar que o Tribunal Supremo, né, profira aqui um juízo, não é? Não só legal, mas que também consiga trazer a paz a estas 2 famílias que estão em conflito. Exatamente. Doutor Pedro de Castro Maria, nesta versão da família da falecida, ouvimos que eles estão abertos ao Sr. Lourenço, neste caso. O Sr. Lourenço que disse-nos que estava a ver-se privado em ver os seus filhos, mas eles até abrem as portas. Que comentários quer fazer em relação a este caso? São 2 versões diferentes. Exatamente. Em quem acreditarmos, não sabemos. Quem saberá? Provavelmente as autoridades. Agora, se o problema não está resolvido, havendo, pese embora, uma sentença determinada por um juiz em relação à guarda das crianças, penso que o recurso está bem apresentado, isso é da seara dos juristas, mas mesmo sociologicamente falando, enquanto houver um conflito e este conflito não tiver sido resolvido, tem que se continuar a buscar todas as possíveis tentativas de conciliação das partes. O que eu defendo aqui é, no interesse da salvaguarda da integridade psicoemocional dessas crianças, que as 2 partes se entendam. Junta-se a nós o superintendente-chefe David Casimiro, ele que vem do Comando-Geral da Polícia Nacional. Boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite, Wilson. Exatamente. Já agora, quer fazer algum comentário em relação ao caso que vimos? Exatamente. Como disseram aqui os nossos doutores que me antecederam, portanto, estamos perante um caso, portanto, da disputa para a guarda de filhos, portanto, um caso que é tratado pelo Fórum Civil. Quanto a nós, autoridades policiais, cabe nos acompanhar para que não haja outras situações que possam descambar em violência e que depois caia no crime. Mulher de 33 anos de idade é morta pelo próprio marido. O crime aconteceu nas imediações do Golfo 1, província de Luanda. O suposto autor já está na cadeia. Esta senhora foi morta. Iona Domingos Carlos, 33 anos de idade. Passou por cima com o carro, mas ele passou mesmo com as pernas e partiu todas as pernas. Ele partiu as costelas, ele partiu o braço. Oh, pai, ela morreu tipo um gato na rua.
E esta sofre porque se trata da sua filha. Minha filha, Senhor Jesus. Ai, meu Deus, Jesus. Ai, minha filha. Ai, não acredito. Ai, meu filho. Não acredito, essa notícia é tão triste para mim. Ai, Jesus. Mamãe. Oh, mãe. Mamãe, a Iona la atropelaram no Nelo. E partiu as pernas e está morta, morreu às 22 horas. Ai, meu filho. Ai! Conta. Ai, meu Deus. Aquela filha é a única filha que me ajuda, pai. Não tem mais ninguém que me ajuda, meu Deus. Senhor. E sabe quem é o suposto autor do crime? O próprio esposo. Nem teve só piedade da mulher, dizer que essa mulher nasceu com ele. Mulher que te lava, que te conduzia, que te engoma. A casa é aquela que construiu. E já que você não tem possibilidade de construir a casa, então, vai viver na minha casa. Vai matar a mulher, pai. Os dois viveram durante 5 anos e fizeram 2 filhos. Uma menina de 4 anos de idade e um rapaz de 1 ano e 6 meses. A malograda teve mais um do primeiro relacionamento. Os 3, atualmente, são órfãos de mãe. Ela já pressentiu, não sei. Disse, fulana, no dia em que eu morrer, me pegam, me forram num lençol branco e me deitam. Nós perguntamos por quê. O esposo estava também sentado de lado no cadeirão. Ela disse, já tenho muito rancor da vida. O esposo gritou, coçou na cabeça, só pode ser. Afinal, ele já tinha feito todo o plano. Se aproveitou da situação do bebê para cometer o ato. Os familiares disseram-nos que os 5 anos de convivência do casal foram marcados de muita complicação e de muita violência. Segundo a mãe da malograda, Iona Domingos Carlos até já tinha pensado na separação. Ela me disse que na polícia não vou, porque eu já nunca mais deixei, não vou mais ficar com ele. Ficou para esses 3 meses, o senhor pegou, carregou toda a roupa dele. Foi lá na mãe dele, lá no Golfo 2. A mulher ficou aqui 3 meses, 6 anos, solteira. Uma vez desse povo veio, passaram 22 ou 23 a ver com as pastas dele, só porque, me perdoa, a gente não vou fazer mais, vou te comportar, já vê. Sabe, a mulher é fraca. Concedeu como o marido dele é pai dos filhos. Ainda segundo os familiares, o casal reconciliou-se, mas o desentendimento não deixou de ser uma realidade entre os dois. E só teve fim no dia em que Iona Domingos Carlos morreu. – 26 de julho de 2015. Data do crime. Local: Golf 1, Luanda. Nesse dia, a malograda encontrava-se em casa da sogra para tratar o filho de uma doença vulgarmente chamada bucho virado. Era noite, quando uma pessoa, até aqui não identificada, disse à falecida que o seu esposo estava com uma mulher na viatura. Chateada, foi lá ter. Foi a última discussão do casal. Iona Domingos Carlos pagou caro
Pagou com a própria vida. Atenção, o que disse são relatos da família da malograda. O carro é da minha filha, do carro, é carro da minha filha, o carro era um carro novo. Porque ela comprou há 3 meses com esse carro. Não é do marido, é carro dela. O primeiro carro que ela estragou esse carro aqui. Ela disse, mamãe, você estragou esse carro, então eu vou comprar outro carro, novo. Então, nele, você é uma pessoa do meu carro que eu comprei, você já pode me levar só no serviço, você pode levar tua filha andar com o meu carro. Que tipo de abuso é esse? Ela veio e abre a porta, moça, está no meu carro, a moça não quer sair, sentou no carro. Moça, está no meu carro, a moça não quer sair. Ela pega numa pedra, atira no carro, parte o vidro da frente. Então, a Marisa estava a correr, abre a porta, ela entra no carro. Ela, minha filha, trava-se à frente do carro, o carro não sai daqui. Disse, eu na sala vou te pisar, ela estava pensando que é brincadeira. Tá, o homem, quando divorciou com o carro, você é muito em cima. Oh pai, oh pai, oh pai, oh pai, minha filha. Oh Deus, esse homem me sumiu toda a minha vida, meu Deus. Esse homem me matou totalmente minha vida, meu pai. Ele premeditou, porque ele disse à mulher, eu vou te matar. Se não sair da frente do carro, eu vou te matar. Eu não sei o que aconteceu com ela. E automaticamente, a mulher que estava a contar que era brincadeira, é o marido, está a gozar com ela, enquanto foi sério e deu mortalmente. Ao telefone, tentamos contactar a família do suposto autor do crime. Eles não se querem pronunciar sobre o assunto. Eu não tenho nada a dizer. Eu realmente sou uma das famílias direta. Não consegui ter contato com ele porque na altura que eu queria falar com ele, ele já estava detido. Na nossa Constituição, no artigo 30, ele diz que o Estado respeita e protege a vida humana e que ela é inviolável. Ele violou uma vida, não é? Então ele merece aquilo que está plasmado no Código Penal. Então, tento pedir os órgãos de justiça que façam a justiça dentro da regra. Superintendente-chefe David Casimiro, como é que a polícia está a lidar com mais este caso? Obrigado mais uma vez. De facto, é uma situação lastimável, tanto de todo reprovável. Portanto, não se pode perceber como é que um cidadão, um ser humano, tira a vida de outrem desta forma tão bárbara. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outro, seja qual for a circunstância. Portanto, isto é um princípio universal, um princípio de direito. Portanto, penso que é uma situação que se enquadra nos termos do artigo 341 do Código Penal. Penso que o nosso jurista dará uma melhor opinião. Exato. Portanto, é um homicídio qualificado, portanto, homicídio qualificado, portanto, lamentar aqui o suposto autor já está detido. O autor já está detido, portanto, vai responder num processo de homicídio, portanto, e as autoridades, portanto, estão a trabalhar no processo. Exato. Superintendente-chefe, neste tipo de casos, onde começa e termina a atuação da polícia? Bem, a atuação da polícia, portanto, começa a partir do momento que recebe a notícia do crime, portanto, deve se deslocar imediatamente para o local, para preservar o local do crime, enfim, no sentido de que, portanto, os elementos que constituam a prova do crime não desapareçam. Portanto, deve preservar o local do crime, afastando, portanto, aquelas pessoas que não devem lá estar, colhendo as primeiras informações para o esclarecimento do caso. Portanto, seguir-se-á então um outro momento em que virão para o local os especialistas, portanto,
do laboratório de criminalística para recolher os outros elementos, os indícios, os vestígios, tudo no sentido de depois se constituir o chamado corpo de delito. Portanto, o indivíduo foi detido no mesmo dia ele já está a contas com a polícia. Portanto, está a decorrer o processo no sentido de se juntar os outros elementos de prova para que, portanto, aquele que tem o poder de decidir, possa decidir, portanto, com maior propriedade. Doutor Custódio Moreira, em função do crime narrado na reportagem que acabamos de ver, qual é a moldura penal que o suposto autor do crime poderá cumprir? É de facto uma situação deplorável a todos os níveis, não é? Com desgastes emocionais terríveis, mas indo para a sua questão de forma direta, o que nós temos aí em função dos depoimentos que recebemos, não é? Nós temos à primeira vista um crime de homicídio voluntário, nos termos do artigo 349 do Código Penal. Os crimes podem ser acompanhados das chamadas circunstâncias atenuantes ou circunstâncias agravantes. No caso vertente, nós podemos aí apreciar, ainda que inicialmente, uma possível premeditação, não é? Uma possível premeditação, a premeditação é um juízo, é um desígnio criminoso, não é? Do agente que tem a duração não menos de 24 horas, não é? Onde o prevaricador vai criar condições para o cometimento do crime, né? Vai encenando os factos na sua consciência para então exteriorizá-los, não é? Esta possível premeditação, se verificar, altera automaticamente a chamada moldura penal abstrata. Se se verificar, se se chegar à conclusão, porque existem indícios que realmente houve premeditação, não é? O crime do artigo 349 do homicídio voluntário, cuja pena é de 16 a 20 anos de prisão maior, né? Se verificar, tal como disse, a premeditação, poderá a pena ser de 20 a 24 anos de prisão maior. Então, estaremos em presa do chamado homicídio qualificado. Qualificado por quê? Por esta circunstância da premeditação. A possível situação que se pode verificar do agente, não é, que criou um conjunto de condições, que preparou os factos, não é, que criou um ambiente propício, que já preparava, não é, já ansiava, né, violar a lei, né, tirar a vida da malograda. Exatamente. Mas, doutor, pesa ainda sobre ou melhor, o suposto autor ainda goza da presunção de inocência. De facto, é também uma questão legal, não é? São as possíveis leituras que podem ser feitas, não é? Mas até a decisão transitada em julgado, ou seja, até o prevaricador ser condenado, não é? E só depois de passar o tempo, não é, que é estabelecido para o recurso ordinário, é que ele pode ser considerado culpado. Enquanto este tempo não passar, não é, ele é presumivelmente inocente. Exatamente. Doutor Pedro de Castro Maria, morre a mãe, vai parar a cadeia, o pai, e cá fora ficam os filhos menores. Qual é o seu comentário? Terrivelmente um drama para aquelas crianças. É uma família que está destruída. Exato. Uma das situações que tem sido muito lamentada nesse país é o problema da desestruturação das famílias. As famílias foram destruídas, desestruturadas em decorrência do conflito armado. As famílias têm sido desestruturadas por razões de divórcios, separações, desentendimentos, que degeneram em conflitos insanáveis. Os casamentos têm que começar a ser melhor preparados. É necessário que instituições como as igrejas, as escolas, vão educando as pessoas para ter famílias, para viver em família, para respeitar os sentimentos que nutrem quando se juntam, evitar determinados comportamentos imediatistas, materiais eventualmente ou emocionais, que as pessoas levam para as relações de namoro e depois resultam em casamentos que não têm consistência. Exato. Em que pessoas chegam, inclusive, a extremos como esses. Tirar a vida de alguém é terrível.
Imagino tirar a vida da própria esposa. E ele já dava sinais. Exatamente. Agredia. Alguém que um dia você disse que ama, contigo eu quero viver, ficar, constituir família. Não terá este indivíduo, à altura que esteve a premeditar os fatos, pensado que existem crianças envolvidas? Durante o tempo, se eventualmente, até aqui ele é inocente por lei, se eventualmente for condenado, como estará a sua consciência em relação aos seus filhos? Sem pai, sem mãe. Como é que esses filhos vão encarar o facto de saber que a sua mãe foi morta pelo próprio pai? Está viral nas redes sociais um vídeo de um jovem que é brutalmente agredido por familiares por se ter envolvido com a sua prima. Este é, de resto, um mau exemplo que você vê a seguir. Doutor Pedro de Castro Maria, qual é o seu comentário em relação a isto? É um facto preocupante. Dois parentes diretos que envolvem-se sexualmente, desse envolvimento resulta uma gravidez. Do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, são atos que normalmente merecem reprovação e para algumas famílias tradicionais, conservadoras, isso é bastante repugnante, daí a revolta. Agora, justifica-se tamanha violência? É para aí onde havíamos de dirigir as nossas palavras seguintes. Não há qualquer motivo para que um cidadão seja brutalmente agredido por familiares, ainda por cima, por familiares, sublinha-se, porque engravidou a própria prima. Qual seria o resultado dessa surra? Em que esta porrada toda no indivíduo, que vai ficar marcado definitivamente, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista psicológico, e me pareceu haver aí pessoas maníacas, com vontade de bater por bater, agredir a todo custo. Parecia até pessoas possuídas por algum espírito do mal para castigar aquele jovem, não é? E não vejo que isso venha sequer a remediar o problema, antes pelo contrário, vem criar outros ânimos, vem criar outras situações. Exato. O que se recomenda nesse caso é que, dentro do nosso direito costumeiro, há formas também mais pacíficas, mais educadas, porque, de facto, esses jovens vão ser alvos da reprovação social, quer da parte da família como da comunidade. Só isso é uma sanção, é uma punição. As famílias deviam procurar falar com os jovens e sinto que hoje está a se perder, às vezes, essa capacidade de diálogo, de encaminhar os próprios jovens e acusam-se que os jovens estão perdidos, é verdade, mas se os jovens estão perdidos, em alguma parte os adultos que encaminham os jovens falharam. Então também tem que ter a capacidade de assumir a sua parte na culpa, dialogar, conversar, aconselhar, encontrar uma solução dialogada, concertada, que de facto sirva de alguma forma para a solução do problema. Porque tanta surra, enfim, vai só mais complicar. Exato. Conforme a um caso de justiça por mãos próprias, a nossa polícia, eu tenho acompanhado um spot televisivo que tem estado a apelar aos nossos cidadãos para evitarem
Esse tipo de comportamentos falam até de um chefe de família que estava tudo bem sucedido, a dada altura decidiu fazer justiça por mãos próprias e pôs tudo a perder. É isso que nós não queremos que os nossos cidadãos adotem essa cultura, porque o país tem instituições vocacionadas para fazer justiça. Se acham que dentro do direito costumeiro não há capacidade bastante para resolver o problema com diálogo, com ideias concertadas, para ver o que é melhor para repreender esses jovens que merecem de facto uma boa sanção, não é? Porque violaram coisas muito sagradas, tem que se dizer também. Então que levassem o caso, dizia eu, se no direito costumeiro não fosse possível, não ir para a brutalidade, que não dignifica em nada a família, antes pelo contrário, só vem ainda mais fazer ver que a família está descontrolada, não é? Esse instinto feroz nas pessoas não ajuda a construir sociedades sadias. Exatamente. Ponto final a mais uma edição do programa Segurança Pública. Assim, em especial, o nosso agradecimento pelo prazer da sua audiência. Já sabe, o nosso desejo é o de sempre. Seja você um praticante de bons exemplos e de boas obras. Passe bem, nós voltamos na próxima semana.